Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com mais um texto da playlist de 2019 e o título é Autenticidade, de 3 de outubro de 2019. Então vamos lá. Se tem uma coisa que eu admiro é a autenticidade. Adoro gente que mostra logo quem é de verdade, que não usa de artifícios para agradar. Prefiro pessoas que às vezes podem até parecer mais rudes, mas que não fingem ser o que não são somente para conquistar. Desconfio muito de gente que tenta parecer politicamente correta o tempo todo, porque ninguém é. Aliás, vi outro dia uma matéria de uma psicóloga que relatava que uma das características de um psicopata é justamente falar e agir de uma forma que ele saiba que vai agradar a vítima, que vai conquistar a simpatia e a admiração. E que normalmente quando falamos em psicopatas, imaginamos o assassino, o criminoso cruel, mas que na verdade convivemos com muitos psicopatas, que são pessoas que não têm sentimentos ou freios morais e por isso manipulam e usam quem quer que cruze seu caminho para atingir seus objetivos, que podem ser um cargo, sucesso, poder ou qualquer outro desejo pessoal. Portanto, acho muito mais fácil lidar com alguém autêntico, que fala o que realmente sente e pensa, porque ele também não espera em retribuição uma atitude dissimulada. É o tipo de pessoa que, embora você possa discordar, você consegue entender, pois ela deixa bem claro quem ela é e os seus motivos. E talvez essa divergência nos ajude até a entender o verdadeiro significado da palavra empatia. Em tempos de tanta hipocrisia, pessoas que se mostrem de forma verdadeira, sem medo de julgamentos, são artigo de luxo. Tem uma frase que diz ser muito melhor um inimigo declarado do que um falso amigo. E é até mesmo muito mais seguro. Não se corre o risco de ser pego de surpresa e apunhalado pelas costas. Quantos por aí falam como se fossem anjos, mas pelas costas estão com o caldeirão na fogueira prontinho para te cozinhar? Pessoas cujas palavras não são coerentes com as atitudes. Portanto, a meu ver, o melhor tipo de pessoa a se ter por perto é aquela que é transparente e não espera de você admiração e concordância incondicional, mas sim que apenas goste dela pelo que ela é, como ser humano, com suas qualidades e defeitos, e te aceita exatamente como você é. Aquela com a qual você se sinta à vontade para discutir e discordar sobre o que for. E isso não vai mudar o que ela pensa a seu respeito, porque ela sabe quem você é e a recíproca é verdadeira. São aquelas pessoas especiais que nos enxergam além da aparência e que conseguem compreender o que nos vai na alma, que além de te desejar o melhor, contribuem para isso. Essas merecem ser guardadas com carinho no melhor cantinho do seu coração. Bom, quem não gosta, né, de conviver com pessoas transparentes, né, sinceras, honestas. Às vezes as pessoas confundem um pouco também, né, autenticidade com grosseria, e acabam colocando rótulos em pessoas que são mais assim, tem um jeito mais expansivo, mais direto, né, mais objetivo, não faz rodeios para falar o que tem que ser dito, né? Eu prefiro pessoas assim, pessoas que são mais diretas, que não fazem rodeio, do que aquela pessoa que fica cheio de dedos, ai, nananã, mimimi, sabe? Aquelas coisas, muita delicadeza para conseguir falar alguma coisa. Eu sou muito direta também, eu sou objetiva para falar as coisas que eu quero para falar. Os meus textos, por exemplo, são bem curtos, objetivos também, eu não gosto de muitos rodeios, então me incomoda muito a pessoas que são muito cheias de dedos e muito, aquelas pessoas que falam muito no diminutivo também, sabe? Ai, tudo inho, inha. Então, eu prefiro as pessoas que às vezes pode até parecer ter um jeito mais rude, mas é aquela pessoa que fala o que ela pensa sem tentar te manipular, sem tentar te enrolar, né? Que a gente vê muito hoje em dia.
Infelizmente, uma boa parte hoje em dia se vale justamente da manipulação e da hipocrisia que eu falo, né? Aqueles discursos muito lindos, como diz a Renata Barreto, né? As pessoas que preferem as mentiras fofas do que as verdades, às vezes, um pouco mais difíceis de assimilar. Mas eu acho que sempre a verdade é o melhor caminho. E é lógico que existem formas e formas de se falar alguma coisa, mas algumas coisas não tem como a gente dourar muito a pílula para falar, né? Tem algumas coisas que tem que ser ditas que é a verdade e infelizmente muitas pessoas se ofendem com tudo, né? Estão muito frágeis e aí tudo é ofensivo. E às vezes você vai falar uma coisa que é a verdade, que é uma coisa mais concreta, um fato, e aquilo causa um furor, uma mágoa, um ressentimento, porque está se criando aí, né, uma forma de comunicação que muito cheia de rodeios, né, que é por isso que também eu não gosto, mas assim, o politicamente correto dominando, né, toda a comunicação, não pode falar certas coisas, a gente não pode falar sobre fatos, muitas vezes, o que você está vendo você não pode falar, você tem que dar uma manipulada na verdade, porque tudo é ofensivo, e hoje ainda se tem um fenômeno, né, de que você não pode nem, às vezes, tratar a realidade como ela é. Você tem que aceitar certas distorções aí, porque senão você é taxado de vários rótulos aí que, na verdade, não tem nada a ver, né? São totalmente inexatos, né? Muitas palavras hoje em dia estão tendo o seu verdadeiro sentido distorcido para conseguir causar divisões, para rotular pessoas de coisas que elas na verdade não são. E esse texto, né, de 2019, na época em que tudo estava muito caótico e polarizado, continua, mas acho que naquela época estava mais ainda, né? E justamente a gente via ali, né, nos conflitos, principalmente nas questões de política, justamente essa coisa da narrativa, dos discursos muito bonitos e e um outro lado tentando mostrar a realidade dos fatos, que não é tão fofinha, tão bonitinha. Acaba que muitas pessoas preferem ouvir as mentiras fofas e não pesquisar e não ir buscar qual a viabilidade daquele argumento, daquela proposta, né, daquela promessa. Será que é possível? É muito lindo, realmente, muito lindo, muito desejável, mas será que é possível na realidade? Será que é uma coisa que dê para se concretizar? E é nisso que as pessoas acabam se perdendo e acabam até trazendo um prejuízo para a comunidade em geral, porque aquele que se deixa manipular pelas mentiras, ele acaba dando suporte a esse lado, né, nocivo, manipulador, controlador, e acaba deixando de apoiar o lado que está dando voz à verdade, que está mostrando a realidade como ela é. Porque todo mundo quando você tem a verdade, você tem como trabalhar para solucionar os problemas de uma forma concreta, possível. Agora, se você trabalha em cima de mentiras, aquilo nunca vai se concretizar, porque é uma fantasia, é uma utopia que não vai acontecer. Então, assim, a base para uma sociedade saudável e em todos os sentidos, né? Numa empresa ou numa sociedade, numa cidade, num país, numa
estrutura política, tudo deveria ser a verdade dos fatos, a verdade da realidade em que a gente vive, porque só dentro desse contexto é que a gente consegue tomar providências realmente efetivas e criar um futuro melhor, e dando oportunidade para que todas as pessoas contribuam. Porque quando você fala, você tem como base a verdade, é com aquilo que você vai trabalhar. Quando você está muito baseado, sua visão está baseado em situações utópicas, impossíveis de se concretizarem, você não tem aquilo nunca, você não vai ter elementos para criar aquilo. Porque não vai, é impossível. E é o que a gente vê aí, gente manipulando, né, grandes grupos com narrativas que não tem nenhuma base, não tem argumentos sólidos, tanto é que são narrativas facilmente desestruturadas, desconstruídas, as pessoas às vezes acabam repetindo coisas sem analisar a fundo, e quando você começa a questionar, elas não conseguem sustentar aquilo, porque realmente não tem uma base sólida para sustentar. E, infelizmente, muita gente ainda está muito iludida, muito acreditando em historinhas, né? No conto da carochinha, coisa que não tem como acontecer. Muitas vezes por pura preguiça, por incapacidade, ou por às vezes a pessoa tem uma ideia dela até errada, dela achar que ela não tem capacidade para construir algo melhor para ela, e aí ela acaba aceitando migalhas, achando que é o máximo que ela pode conseguir, porque isso também é uma ideia trabalhada na mente de muitas pessoas. Essas limitações que muitas que o sistema veio criando para que as pessoas não entendam o verdadeiro potencial que elas têm, que elas possuem, que todos nós temos. As pessoas que começaram a perceber a manipulação foram entendendo quem elas realmente são, a capacidade, o poder delas. Infelizmente, esse grupo não é a maioria e acaba sendo prejudicado por uma parcela que não quer ter o trabalho de construir os próprios argumentos, de construir de buscar as informações, de construir o conhecimento através deles próprios. Então eles vão aceitando mentiras, narrativas, controle, porque é mais fácil. Quando é alguém que está cuidando da sua vida por você e você não tem que enfrentar os perrengues, embora você não vá conquistar nada melhor, porque está aceitando o mínimo. Então você às vezes não, agindo dessa forma, você não vai chegar ao seu máximo, porque está se contentando com o mínimo e achando, e às vezes ainda criticando aquele que não aceita isso e que vai galgando os degraus e que vai crescendo e que vai evoluindo tanto materialmente, como emocionalmente, como espiritualmente. Então existem esses vários conflitos das pessoas que aceitam se manter ali, né, vamos dizer, numa zona de conforto, em que elas não tem que ter o trabalho de construir e de ter o mérito pelas próprias conquistas, de ter que trabalhar, de ter que suar, de ter que ganhar, perder, cair, levantar para conquistar as próprias coisas. E aí
A gente poderia dizer que entra aí a questão da inveja, né? Porque assim, existe uma ideologia aí que para mim deveria ser chamada ideologia da inveja, porque tudo o que as pessoas conquistam é motivo para crítica, é, é motivo para que essas pessoas sejam taxadas dos piores adjetivos, né? E na verdade é somente a inveja. A inveja. E não é que a pessoa quer conquistar o que você está conquistando, porque ela não quer ter esse trabalho, mas ela se incomoda com o seu sucesso. Ela não quer que você tenha o sucesso. Ela quer, eu gostaria que você também fosse aquela pessoa acomodada, que se contentasse ali com as migalhas e ficasse todo mundo igual, todo mundo nivelado, né? Que todo mundo, muitas narrativas vêm com essa ideia de igualdade, de todo mundo ter os mesmos direitos, mas assim, matar, onde a gente vê isso é tudo nivelado por baixo. Né? Porque para a gente conquistar coisas maiores, a gente tem que trabalhar. As coisas não caem do céu. Né? Até por isso que a gente tem livre-arbítrio, para fazer as nossas escolhas, escolher o que a gente quer para a nossa vida. Nós não somos robozinhos, então a gente não. Essa coisa de que todo mundo tem igual. Nós não somos pessoas iguais. Nós somos indivíduos com peculiaridades, cada um com uma forma de vida, uma visão de mundo particular. Embora muitas estejam na mesma sintonia, mas cada indivíduo é um indivíduo. Aí bons indivíduos fazem um bom coletivo. Agora, aquelas pessoas que têm preguiça de buscar o melhor para a vida dela, de trabalhar, de conquistar as coisas para a vida dela, e eu não estou falando assim, de tudo que a gente conquista tem que ser no sofrimento, na dor, não. Porque eu acho que quando a gente está lutando por algo que a gente acredita, que a gente almeja, isso não é um sofrimento, né? É prazeroso, é uma jornada muito interessante. E cada conquista é algo incrível para a gente. Agora, se você não sai em busca dessas conquistas, que vivências você vai ter? Que experiências você vai ter? Não é mesmo? Como você vai... que visão, né? Qual o conceito que você terá de você mesmo? Nós estamos aqui evoluindo e é uma trajetória muito prazerosa, de muito crescimento, de muito aprendizado. Isso é motivo de alegria, isso não é um sofrimento. Mas as pessoas acham que às vezes o que é trabalhoso é doloroso. Isso para mim, né, gente, sei lá, eu acho que é também um pouco de falta de vontade de fazer as coisas. A gente tem que ter vontade, a gente tem que ter ânimo, tem que ter entusiasmo, como eu coloquei num outro texto, vou até deixar ele amarrado aqui então, porque o entusiasmo é justamente a inspiração divina. Nós somos, né, fractais do nosso Criador. Nós temos a essência divina, a centelha divina dentro da gente, e a gente tem que desenvolver isso. E eu acho que é um desperdício se a gente ficar estagnado esperando que outras pessoas façam algo por nós, e ao invés de nós desenvolvermos essa luz que a gente traz dentro da gente, esse potencial enorme que a gente tem dentro da gente, que está aqui para a gente desenvolver. Não é ninguém que vai fazer isso por nós, o trabalho é nosso. E não é nada sacrificante ou doloroso, nada disso. A partir do momento que a gente descobre quem nós somos, a nossa essência, e a gente acredita no nosso potencial, é uma jornada incrível. Então, eu acho que é justamente as pessoas que começam a entender quem elas são e elas assumem essa postura mais autêntica, elas acabam sendo muito criticadas e muito julgadas. Mas a gente não tem controle sobre o que as pessoas entendem do que a gente fala ou sobre o que as pessoas pensam a respeito de nós. Isso é uma questão particular delas, assim como o que nós pensamos a respeito do mundo que nos cerca, das pessoas com as quais a gente convive, é uma interpretação particular nossa. E ninguém precisa aceitar, ninguém é obrigado a aceitar a nossa visão de mundo.
Mas é importante que as pessoas tenham respeito pelos posicionamentos alheios. E é o que não está havendo muito, né? Porque quando você sai um pouquinho fora da caixa, os ataques são assim, né, inúmeros. Mas quando a gente sabe quem a gente é, e quando a gente sabe onde a gente quer chegar, e quando a gente tem valores e princípios muito arraigados, assim, a gente tem uma raiz forte, né? Uma árvore com uma raiz forte, ela vai crescer e ela vai conseguir se sustentar nas tempestades, nos vendavais. E quando a gente tem essa raiz forte, a gente vai crescendo e a gente vai atingindo, né, mais alturas, as alturas e os sonhos e conquistando o que é importante para a gente. E cada um tem o seu nível de importância, de sonhos, que são diferentes. Às vezes o que é importante para mim não é para o outro, e às vezes o que é importante para ele não é para mim. E tá tudo certo. Então a gente precisaria ter mais respeito e trabalhar muito mais com elementos baseados na verdade. Porque se a gente tem a verdade, a gente tem uma base sólida para crescer. E então é isso que a gente possa ser realmente mais autêntico, sem medo, né, de críticas e do que os outros vão pensar. Se a gente está no caminho certo, no caminho do bem, no caminho da verdade, é o que importa. E o que os outros pensam, aí já não é problema da gente, é problema de cada um, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.